Você já parou para pensar como um livro com mais de 3.000 anos ainda influencia leis, governos e bilhões de vidas no mundo inteiro? E mais impressionante ainda, a Bíblia que você lê hoje não é exatamente igual à original. Isso mesmo, nenhum manuscrito original sobreviveu, mas a mensagem atravessou os séculos. Hoje, você vai descobrir a verdadeira história da Bíblia, como ela nasceu, como foi preservada e como mudou o mundo. No início, tudo era transmitido de forma oral. As histórias de Gênesis, o Êxodo, os feitos de Moisés. Tudo era passado de geração em geração, com exatidão impressionante. Somente séculos depois, começaram a ser escritas. Os primeiros textos foram registrados em hebraico e aramaico, com tintas naturais sobre papiro ou pergaminho. Esses manuscritos formaram o que chamamos hoje de Antigo Testamento. A precisão era tamanha que, ao copiar, os escribas contavam as letras para garantir que tudo estivesse perfeito. Se errassem, descartavam todo o rolo. Com a vinda de Jesus, uma nova era começou. Os discípulos, homens simples e humildes, foram escolhidos para difundir os ensinamentos do Mestre. Mateus, um ex-coletor de impostos. Pedro, um pescador rústico e impulsivo. João, conhecido como o discípulo amado. Cada um contribuiu com sua experiência e personalidade única para registrar as palavras de Jesus em cartas e evangelhos. Esses escritos em grego koiné, a língua comum da época, circularam entre as comunidades cristãs mais antigas. Eles eram lidos em voz alta durante reuniões secretas, muitas vezes realizadas sob perseguição e ameaças constantes. A escrita dos textos do Novo Testamento levou cerca de 100 anos para ser concluída, período marcado por desafios internos e externos, enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. A aceitação desses textos como parte integrante das Escrituras Sagradas demandou tempo e reflexão por parte da comunidade cristã primitiva. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a diversidade de escritos e relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus era abundante. Além dos evangelhos que conhecemos, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João, havia uma variedade de outros textos circulando entre as comunidades cristãs. Alguns desses textos apresentavam visões diferentes sobre Jesus e sua mensagem, enquanto outros eram considerados mais místicos ou secretos. A questão sobre quais desses escritos deveriam ser incluídos no Novo Testamento gerou intensos debates e controvérsias ao longo dos séculos. Além disso, a influência de correntes filosóficas e políticas da época também impactou na seleção dos livros considerados canônicos pela Igreja. Foi somente após diversos concílios e debates teológicos que os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram oficialmente reconhecidos como inspirados e autoritativos para a fé cristã. Antes da tradução da Bíblia para o grego pela Septuaginta e para o latim pela Vulgata, houve um longo processo de transmissão dos textos sagrados. Durante séculos, os manuscritos do Antigo Testamento foram preservados com rigorosos métodos de cópia e transcrição. Os escribas judeus dedicavam-se com zelo à tarefa de reproduzir as Escrituras, contando letras e palavras para garantir a fidelidade do texto original. Cada rolo era produzido manualmente em pergaminho ou papiro, exigindo paciência e habilidade por parte dos copistas. A precisão dessas cópias manuscritas era essencial para a preservação da mensagem divina contida nos escritos sagrados. Com o passar do tempo, esses manuscritos se tornaram preciosos tesouros guardados em sinagogas e bibliotecas, testemunhando a devoção do povo judeu à palavra de Deus.
A tradução da Bíblia para outros idiomas foi um marco importante na disseminação do conhecimento religioso e permitiu que diferentes culturas tivessem acesso às escrituras sagradas, enriquecendo assim a compreensão e interpretação dos textos bíblicos ao redor do mundo. Durante a Idade Média, a disseminação da Bíblia era limitada devido às dificuldades de produção e acesso aos manuscritos. Os copistas, monges dedicados à cópia dos textos sagrados, trabalhavam em mosteiros sob condições desafiadoras, iluminando letras e adornando páginas com ilustrações elaboradas. Cada exemplar da Bíblia era uma obra de arte única, produzida com cuidado e devoção ao longo de meses ou até anos. O custo para adquirir um exemplar era exorbitante, muitas vezes equivalente ao valor de uma propriedade. A raridade dos livros bíblicos os tornava objetos preciosos nas mãos das autoridades religiosas e políticas da época. A circulação restrita dos manuscritos contribuía para a centralização do poder eclesiástico e para a interpretação controlada das Escrituras pela elite clerical. A chegada da imprensa de Johannes Gutenberg em 1455 revolucionou a produção de livros, incluindo a Bíblia. Pela primeira vez na história, os textos sagrados puderam ser reproduzidos em larga escala, tornando-se mais acessíveis ao público em geral e desencadeando um impacto sem precedentes na disseminação do conhecimento religioso. Hoje a Bíblia continua a exercer uma influência sem precedentes em diversas esferas da sociedade. Seu impacto transcende fronteiras geográficas e culturais, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Com mais de 3.000 traduções disponíveis, a mensagem contida nas Escrituras Sagradas é acessível em uma variedade impressionante de idiomas, incluindo línguas indígenas e dialetos raros. Essa diversidade linguística reflete a universalidade dos ensinamentos bíblicos e sua capacidade de se adaptar às diferentes realidades e contextos culturais. Além disso, a tecnologia digital revolucionou a forma como a Bíblia é compartilhada e estudada nos dias atuais. A Palavra de Deus está presente em celulares, tablets, aplicativos, audiobooks e até mesmo em podcasts, permitindo que as pessoas tenham acesso fácil e imediato aos ensinamentos sagrados. Mesmo diante das transformações do mundo moderno, a Bíblia permanece como uma fonte inesgotável de esperança, sabedoria e inspiração para milhões de indivíduos ao redor do globo. A disseminação da Bíblia por meio da tecnologia digital representa uma mudança significativa na forma como as pessoas acessam e interagem com as Escrituras Sagradas nos dias atuais. Com a popularização de dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets, tornou-se mais fácil do que nunca carregar consigo uma vasta biblioteca de traduções bíblicas, comentários teológicos e recursos de estudo. Além disso, a disponibilidade de aplicativos especializados em conteúdo religioso permite que os fiéis leiam a Bíblia em diferentes versões, realizem estudos bíblicos interativos, participem de comunidades virtuais de discussão e até mesmo recebam notificações diárias com versículos inspiradores. Os audiobooks e podcasts bíblicos também se tornaram populares entre aqueles que preferem consumir conteúdo enquanto realizam outras atividades, como dirigir, fazer exercícios físicos ou cozinhar. Essa integração da Bíblia no mundo digital reflete a adaptação contínua das Escrituras aos avanços tecnológicos da sociedade contemporânea, garantindo que a mensagem divina alcance um público cada vez mais diversificado e conectado. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Clique em inscrever-se e ative o sininho. A Bíblia, como uma biblioteca divina, contém uma riqueza de gêneros literários que refletem a complexidade da experiência humana e espiritual.
Dentro de suas páginas, encontramos poesias que expressam os mais profundos anseios da alma, profecias que apontam para o futuro com esperança e desafio, relatos históricos que documentam as interações entre Deus e a humanidade ao longo dos séculos, cartas que oferecem orientação prática para viver uma vida plena e sábia. Cada livro, cada capítulo, cada versículo revela camadas profundas de significado e verdade, convidando o leitor a mergulhar nas narrativas antigas com um olhar contemporâneo. A Bíblia não é apenas um registro do passado. É um espelho que reflete as realidades atemporais da condição humana e a eterna fidelidade de Deus para com seu povo. Mesmo diante das adversidades e desafios ao longo da história, a Bíblia permanece como um farol de esperança e consolo para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua mensagem atemporal continua a ecoar nos corações daqueles que buscam orientação, paz e significado em meio à turbulência da vida cotidiana. Através dos séculos, a Bíblia enfrentou inúmeras críticas, foi alvo de interpretações controversas e resistiu a tentativas de supressão por regimes opressivos. No entanto, sua influência transcende as barreiras do tempo e do espaço, inspirando gerações após gerações com seus ensinamentos de amor, perdão e redenção. A resiliência das Escrituras Sagradas é um testemunho vivo da sua relevância contínua na vida das pessoas, independentemente de sua origem, cultura ou crenças. Assim, a Bíblia não é apenas um livro sagrado, é um legado espiritual que conecta indivíduos de todas as épocas em uma jornada de fé e descoberta. Durante a Idade Média, a Bíblia desempenhou um papel central na vida das pessoas, influenciando não apenas questões religiosas, mas também políticas e sociais. Os manuscritos bíblicos eram considerados tesouros inestimáveis, guardados em mosteiros e bibliotecas com extremo cuidado. A leitura da Bíblia era restrita a poucos privilegiados, como monges e clérigos, que dedicavam suas vidas à preservação e estudo das Escrituras Sagradas. A interpretação dos textos bíblicos era controlada pela hierarquia eclesiástica, que detinha o poder de definir o significado correto das passagens sagradas. A Bíblia era utilizada para legitimar o poder dos reis e imperadores, servindo como base para as leis e normas sociais da época. Sua influência se estendia por toda a Europa medieval, moldando a mentalidade e as práticas cotidianas das pessoas. Mesmo em meio às guerras, epidemias e crises políticas, a Bíblia era vista como uma fonte de conforto espiritual e orientação moral em tempos turbulentos. Durante a Renascença, um período marcado pelo florescimento das artes, ciências e humanidades na Europa, a Bíblia desempenhou um papel fundamental na disseminação do conhecimento e na reformulação da compreensão do mundo. Os avanços na impressão de livros permitiram uma produção mais rápida e acessível dos textos sagrados, tornando a Bíblia um dos primeiros best-sellers da história. As traduções vernáculas da Bíblia para idiomas como o inglês, francês e alemão ampliaram o alcance das Escrituras entre o público leigo, estimulando debates teológicos e reformas religiosas em toda a Europa. Figuras como Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero desafiaram as interpretações tradicionais da Bíblia, incentivando uma leitura mais crítica e contextualizada dos textos sagrados. A disseminação das ideias reformistas através das Escrituras contribuiu para o surgimento de novas denominações cristãs e para a fragmentação do poder eclesiástico. A Bíblia continuou a ser um catalisador de mudanças sociais e políticas, inspirando movimentos em prol da liberdade religiosa, dos direitos humanos e da justiça social ao longo dos séculos. Se esse conteúdo já está te surpreendendo, curta o vídeo agora mesmo
Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com histórias que realmente transformam. Talvez porque, no fim das contas, ela não seja apenas um livro sobre Deus, mas o próprio Deus falando com a humanidade. Faça a sua inscrição e vamos nos encontrar nos próximos episódios.